E aí, meu amigo, nós temos novidades muito interessantes para o nosso canal, principalmente para você que quer ficar por dentro dos assuntos que estão em voga. Vê esse vídeo até o final que você vai saber. E nós já estamos aqui nesse canal há 8 vídeos falando sobre filosofia, mas afinal de contas, o que é filosofia? Algumas pessoas têm pedido para comentar isso. Afinal de contas, o que é filosofia? Filosofia é uma coisa que a gente faz para pensar, filosofia é um comentário. Que diabos é filosofia? A palavra filosofia vem de dois termos gregos que juntos remetem a amor ou amizade e a sabedoria. A criação desse termo é atribuída a Pitágoras. Se diz que Pitágoras teria sido chamado de sábio, de alguém que possuía muita sabedoria. E ele teria dito isso: não, eu não sou sábio, eu sou um amigo da sabedoria. Sim, tudo bem, tá, mas isso não explica muito. Como é que funciona essa amizade com a sabedoria? Somos amigos do peito, amigos de uma vez. Aristóteles diz que a filosofia nasce do nosso espanto com o mundo. Quando nós olhamos para isso que é o mundo e nos espantamos, nos surpreendemos com a forma como ele é, como ele funciona. O Jostein Gaarder, o famoso escritor do Mundo de Sofia, ele diz que um bebê é um filósofo em potencial. Todo bebê é um filósofo. Porque se você observar como é que é um bebê, ele olha sempre espantado para as coisas ao redor dele. Tudo para ele é igualmente novo, interessante e fascinante. Se ele vê o pai dele sair voando por aí, ou soltando um raio laser pelos olhos, ele não vai se espantar mais do que se espanta já com tudo que ele faz hoje em dia. O meu pai faz uns risquinhos no papel e de repente surge uma forma que parece com uma coisa que eu vejo todo dia. O meu pai entra dentro de uma coisa de metal e sai correndo muito rápido. O meu pai veste uma roupa, sai para trabalhar e lá e se comporta de uma forma e em casa de outra. Algumas pessoas parecem ser boazinhas, outras parecem ser malvadas. Eu não sei não, mas eu tenho a impressão que ninguém mais trabalha por aqui. Os adultos são tão altos. Tudo isso é igualmente impressionante e interessante para a criancinha. Só que aí o que acontece? Com o passar do tempo, você começa a se adequar àquilo que colocam para você, a forma como interpretam o mundo e apresentam para você. E aí você começa a se conformar com as teorias, com as explicações. Por que chove? Chove por causa disso. Tudo bem, esqueci isso aqui. Você já percebeu como a criança tem uma fase que fica perguntando sobre tudo? Por que isso aqui é assim? Esse celular é feito de quê? Pra onde é que esse ônibus vai? Ah, ele vai pra aquele bairro ali que fica daquele lado. Ah, de onde é que ele veio? Ah, ele veio daquele ali. E por que ele vai pra lá e não vai pra lá? Ah, porque alguém disse que ele tinha que ir pra lá. Por que a gente não pega ele? Porque a gente não vai pra lá. E por que a gente não vai pra lá? Cala a boca! A filosofia é bem assim, a filosofia não se preocupa muito em explicar o mundo, a filosofia se preocupa em questionar o mundo. O filósofo é aquele que não se conforma com as respostas que já estão dadas, ele quer ir mais a fundo. E academicamente, enquanto ciência, a filosofia, embora a filosofia seja mais antiga do que isso que a gente conhece como ciência, a filosofia é conhecida como a ciência das causas primeiras. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com uma questão, dentro da filosofia, nós vamos até o fundamento dela, não importa onde esteja. Por exemplo, já falamos aqui sobre realidade, sobre como nós podemos saber se o mundo é real ou se há alguma coisa real. Sobre alguns aspectos, podemos analisar essa questão politicamente, interesses políticos envolvidos que vão nos condicionar a uma condição alienada porque é interessante para eles. E aí estamos falando sociologicamente. Se quisermos ir mais a fundo disso, poderemos bater inclusive na psicologia. Se quisermos ir mais a fundo do que isso, podemos ir até as razões epistemológicas da questão. E é assim que a filosofia trabalha. A filosofia está sempre em busca da causa primeira da questão. Lá na Grécia, se você conhece a história grega, sabe como é isso? Existiam os oráculos, que eram aqueles que entravam em contato com os deuses e traziam profecias. Você já viu isso em 300, por exemplo. E se diz que uma vez um oráculo lá em Delfos disse que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates, quando soube disso, ficou confuso, porque ele sabia que não era muito sábio. E aí ele ficou pensando, como assim? Eu não sou tão sábio, eu não tenho nenhuma sabedoria. E aí ele entendeu que ele era realmente o mais sábio de todos, porque ele sabia que era ignorante. Então o filósofo é esse que conhece a sua ignorância, aquele que sabe que não sabe. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. Então primeiro, você se espanta com as coisas como são, reconhece que você não tem as respostas com você e que você não é o dono delas, e aí você começa a procurar de uma forma honesta o sentido das coisas, questionando por amor à sabedoria. Você tem que realmente amar a sabedoria e amar querer descobrir realmente o fundamento das coisas para ser um filósofo. Por isso filosofia não é para qualquer
Tolkien. E o Stengado diz que o universo é como a mágica de um coelho saindo da cartola. Algumas pessoas ficam lá no fundo do pelo do coelho achando confortável e quentinho e bonito e ali vivem a vida toda. Já outras não, outras querem subir até o topo do pelo do coelho e olhar nos olhos do mágico e querer entender como é que ele fez aquela mágica. Essas pessoas são os filósofos. Se você já assistiu a Viagem de Chihiro, por exemplo, você sabe o que acontece com a família da Chihiro. Os pais da Chihiro, adultos, mais preparados, por assim dizer, tão confiantes que estão nas verdades que conhecem, caem na armadilha mágica e se transformam em porcos, comendo um jantar amaldiçoado. Já a Chihiro não, a criança inocente acaba ficando livre dessa maldição e é ela que vai começar a correr atrás de libertar os pais. A filosofia está sempre perguntando por quê? Por que assim? Por que precisa ser assim? Por que não pode ser de outro jeito? Será que se mais pessoas pensassem em por que fazem certas coisas, o mundo seria como é? Ou nosso país seria como é? Uma vez em uma escola em que eu dava aula, um pai chegou para a supervisora da escola e veio reclamar por causa do livro de filosofia. Porque ele, muito generoso como era e muito gente fina. Alô? Ligação a cobrar para aceitar. Achava injusto ter que gastar dinheiro com filosofia. Então ele chegou a perguntar para a direção da escola por que é que tem essa matéria na escola. Mas que filosofia? Que diabo de filosofia? Que o menino desse vai querer com filosofia? Onde é que tu tirou esse negócio de filosofia? Meu querido, filosofia é para os meninos pensarem. O senhor simpático disse o seguinte: Mas que pensar? Que diabo pensar? Já viu um menino desse pensando? Acha que um adolescente hoje em dia pensa? Pra que pensar? Sim, exatamente. O pai que estava com seu filho matriculado na escola disse que adolescentes não pensam nem precisam pensar. É isso aí, meu amiguinho, minha amiguinha. E você que tá aí, que tem menos de 18 anos, olha a visão que geralmente as pessoas têm de você. Só que quando a gente coloca uma urna eletrônica na mão de jovens de 16 anos, não é importante que eles pensem e se isso realmente é melhor, se eles estão fazendo melhor. Não é importante que eles pensem criticamente sobre aquilo. Nem precisa dizer que esse pai é ligado à política, mas isso é outro assunto. Justamente por ter esse caráter de ciência que vai atrás das causas primeiras, a filosofia foi a que gerou a maioria das ciências como conhecemos, como biologia, sociologia, a história enquanto ciência, a física, entre outros. Isso porque a filosofia não é o estudo do movimento, dos números, dos animais, ou simplesmente da vida ou qualquer coisa do tipo. A filosofia é o estudo daquilo que é. Ou seja, são as interrogações, as questões que nós fazemos sobre o que é dado por amor à sabedoria. Essa é a discussão do vídeo de hoje. Se você gostou, dá o like, clique em gostei para ajudar. E sobre a novidade que eu falei no começo do vídeo, acontece que eu tenho percebido que muitas das pessoas que assistem o nosso canal procuram usar esse conhecimento, esses assuntos que trazemos de uma forma leve aqui, para ajudar na escola e coisas do tipo. Eu fico muito feliz com isso. E o que acontece hoje em dia, com toda essa crise política, toda essa loucura acontecendo no nosso país, algumas pessoas têm procurado um conhecimento mais voltado para a questão das leis, mas de uma forma simples de entender, mais objetiva. Então eu falei com o doutor advogado Rony e ele vai estar apresentando um quadro novo aqui no Geeksofia que vai se chamar Cultura Jurídica, em que ele vai falar sobre assuntos como condução coercitiva, impeachment, todos esses assuntos que você vê o pessoal falando nos jornais do Datena, do Cidade Alerta, etc e tal. Então se você gosta de direito, se você é concurseiro, quer se preparar para concursos, ou se você simplesmente quer ter mais bagagem de uma forma mais correta para comentar esses assuntos que aparecem aí, que tem tanta gente idiota comentando na internet, não perca tempo, se inscreve aqui no canal porque já essa semana vai ter o primeiro vídeo da Cultura Jurídica. Como você percebeu, a gente ficou um tempo sem postar nada aqui no canal porque houve um monte de coisas bizarras que aconteceram e que afetou o nosso tempo para produzir vídeos, mas é tudo em ordem já e vamos seguir em frente. O nosso blog já tá no forno, já tá prontinho, tá só dando uma douradinha ali, a gente passou uma manteiguinha em cima dele para dar uma douradinha lá e ficar bem bonitão. E como diria o grande sábio intergaláctico alienígena Bilu, Apenas que você é conhecimento.